É isso, Neto. Vamos lá para o nosso quadro da Unimed? Quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estamos aqui ao vivo com a doutora Lenira Cristina. Ela está presente aqui, a especialidade, né? Endocrinologista, médica cooperada da Unimed Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Boa noite, doutora. Maria. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. E hoje o bate-papo é muito importante. Eu quero convidar você que nos assiste a participar conosco através do WhatsApp, através do telefone, né? Vamos falar como controlar e prevenir o diabetes, uma doença silenciosa e que afeta muitas pessoas e também muito perigosa. Você tem alguma dúvida? Quer perguntar? Quer tirar sua dúvida? Participe conosco ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora, tá bom? Eu queria saber já, doutora, para a gente entender, né? Eu queria que você explicasse o que é o diabetes, né? O que seria essa doença? Eu falei que é uma doença silenciosa, eu acho que de fato ela é silenciosa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem está em casa entender, por gentileza. Obrigada pela oportunidade de estar falando de diabetes, é muito importante. E realmente o diabetes é uma doença assim que é caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue. Sim. Embora isso é o que é mais perceptível no diabetes, mas ela causa outros problemas como o diabetes descompensado, a perda da massa muscular, o aumento do colesterol, enfim, tem uma alteração metabólica que vem junto com o diabetes. Mas o diabetes, então, ele é caracterizado pelo aumento do açúcar no sangue acima das taxas normais e isso vai fazendo com que o organismo desenvolva várias complicações, vários problemas. Quando chega nesse período de desenvolver os problemas, o diabetes ele já está avançado, né, doutora? Quer dizer, eu não consigo perceber, tem algum sintoma, algum sinal que não... olha, começou a ter... o diabetes está batendo na trave, vamos supor assim, né? Tem algum sinal que eu posso perceber ou não? O diabetes, quando ele começa a ter sintomas, é que na realidade você já tem um diagnóstico tardio. Avançado, né? Antes mesmo da glicemia aumentar, as pessoas começam a desenvolver resistência insulínica, então a gente percebe isso às vezes pela obesidade, o aumento de triglicéride, a diminuição do colesterol bom, o aumento dos valores da insulina. Na realidade, existem algumas alterações que precedem o aumento propriamente da glicose, perfeito. Né? E tudo isso é assintomático. E a glicemia, a glicose no sangue, quando ela começa a aumentar, também é assintomática. Então, o ideal é que a gente consiga fazer um rastreamento e o diagnóstico precoce, porque conseguimos evitar e postergar complicações através do diagnóstico precoce. Quando a pessoa já tem sintomas, na realidade a gente já está fazendo um diagnóstico tardio. Perfeito. O início da doença realmente é assintomático. Assintomático, né? Participe conosco, 2534-234 ou pelo WhatsApp, 991411048. Hoje conversando aqui ao vivo, assunto muito importante, né? Como controlar e prevenir o diabetes, né? E a gente vai abordar isso mais detalhadamente. Pois não, Maria? Doutora, a gente pode dizer assim que a ingestão em excesso, né? De alimentos açucarados, bebidas, doces, guloseimas em geral, elas podem causar o diabetes? Assim, não. Na realidade, uma alimentação ruim, uma alimentação nutricionalmente pobre leva ao ganho de peso. Certo. E a obesidade, sim, ela é muito relacionada aí ao aparecimento do diabetes. Inclusive, temos visto o aumento do número de casos de diabetes no mundo todo relacionado ao aumento da obesidade, que acontece no mundo todo. Então tá ligado. Muito. Então, na realidade, não é o fato de comer açúcar que leva a pessoa a ter diabetes, mas se ela come em excesso, ganha peso, aí ela vai desenvolver o diabetes em função dessa alimentação ruim.
É bem verdade que o diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, Sim. ele tem uma questão genética também muito importante. Então, quem tem histórico familiar de diabetes tipo 2, ele é muito mais propenso a desenvolver o diabetes. Mas a grande preocupação da elevação do número de casos é justamente essa, porque pelas condições alimentares e pelo consumo de muita comida nutricionalmente não adequada e o aumento da obesidade, os números de casos estão aumentando, sim. Certo. Agora, até para ficar mais detalhado para quem está assistindo a gente, né, que você desse mais detalhes, doutora, sobre o diabetes tipo 2. Queria mais detalhes sobre isso. Porque eu vejo que o diabetes, ele é predominante na nossa região, no nosso país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Diabetes é uma doença que aumenta o açúcar no sangue, de várias causas, né? E o diabetes tipo 2, ele responde por 90% dos casos de diabetes no mundo todo. No mundo todo? No mundo todo. Esses outros 10% são diabetes causados por medicamento, diabetes autoimune, como é a maioria dos casos dos diabetes nas crianças, diabetes gestacional, enfim, outros tipos Quando você fala de criança, a criança depois ela desenvolve, vai para fase adulta e continua com a diabetes. Isso. Em geral, o diabetes que aparece na criança magrinha, ela é um diabetes tipo 1, é autoimune, o organismo ataca as células do pâncreas e ela acaba desenvolvendo e ela permanece a vida toda. A vida toda. Mas não é o tipo mais comum. E não migra? Pode migrar de 1 para 2, não? Não, porque na verdade o que determina o diabetes é outra causa. Outra causa. O que a gente tem visto com o aumento da obesidade infantil e nos adolescentes, temos mais visto casos de diabetes tipo 2 em jovens, né? Que isso, antes desse ganho de peso aí geral da população, a gente não tinha muitos casos. Que esse ganho de peso está atribuída à falta de exercício, à prática de exercício, uma vida mais saudável, né? Sim, e ao consumo de alimentos prontos, embalados, processados, o excesso também de quantidades de gordura, né? A questão de fast food, que é uma comida mais gordurosa, leva ao ganho de peso. Então a gente pode falar que o diabetes também está associado ao hábito. Muito. Muito. Na realidade, nas pessoas que são predispostas, a questão do hábito antecipa o aparecimento do diabetes. E o hábito faz aparecer mesmo nas pessoas que teriam menos fatores de risco. Então, faz com que aumente o número de casos e isso seja um problema a nível global. Na realidade, esse boom, né, de diabetes no mundo todo, e as projeções, elas são assustadoras em número de casos crescentes, né? É interessante que a Federação Internacional do Diabetes tem projeções, assim, de números alarmantes daqui a alguns anos. Por exemplo, estima-se que o Brasil vai ter um aumento de 60% do número de pessoas diabéticas quando você compara 2017 e 2045, por exemplo. Isso é uma porção, um número muito grande de pessoas que vão requerer tratamento. E a gente sabe também, como o início da doença é insidioso e é silencioso. Exato. Pelo menos metade das pessoas não sabe que tem diabetes. E vai ser diagnosticado já com a coisa tardia, muito avançada. Agora, é incrível, né, doutora? Porque o nosso país é um país tropical, é um país que leva as pessoas à prática de esportes, a alimentação aqui nessa terra, tudo que se planta dá. Acabei de mostrar uma matéria, vocês têm a oportunidade de ver das crianças? Sim. Tem que colocar essa matéria, põe para nós a imagem. Que coisa linda, né? Alimentação excelente para as crianças, tudo muito fresquinho, tudo muito bem, nada processado, nada. Olha que lindo, gente. Olha que prato bonito. Se puder colocar as imagens do pessoal fazendo, Lucas, do preparo, tudo muito natural, legumes, frutas, né? Tudo ali plantado, colhido, tudo em Piracicaba. A gente tem que se apropriar mais disso para a nossa vida, não é mesmo, doutora? A gente fica, essa coisa dessa praticidade, põe as imagens, por favor, essa coisa da praticidade, olha que coisa linda, ó. Tá vendo só? Tudo preparado e vai para as escolas. Quando eu falo que a mudança de hábito, essa questão, né, doutora? Por que a gente não usa isso que a gente tem na nossa porta, não é verdade? Que a gente tem no nosso quintal, que é muito diferente de alguns países que não conseguem plantar. A maior parte do tempo é muito frio.
Sim. né? Ou não tem lugar para se plantar. A gente tem essa vastidão aí, linda, maravilhosa, de terras, né? E se a gente não se apegar a esse alarme que a senhora está falando hoje para nós aqui, que é ao futuro próximo, nós teremos aí boa parte da população com diabetes, Sim. meu Deus, porque daí não é somente o diabetes, são outras doenças, e aí você tem o Sistema Único de Saúde que não vai dar conta de tudo isso, né? Essa é a preocupação, Não é né? isso, doutora? É a questão, até porque as complicações são relacionadas ao tempo de doença. E quanto mais precocemente as pessoas desenvolvem diabetes, mais tempo viverão com diabetes e mais complicações vão acabar desenvolvendo. E isso gera um ônus pessoal, né, em termos de qualidade de vida, e também uma questão de suporte de saúde, né? Porque as complicações, os tratamentos, que daí eles se tornam muito mais onerosos do que você fazer prevenção e tratamento precoce. Ninguém quer ficar doente, né? De forma Você tem que alguma. pensar nisso, não é Claro, verdade? claro. Todo mundo quer manter a sua qualidade de vida. Claro. Estamos ao vivo aqui no nosso quadro Saúde Agora. Você participa conosco pelo telefone 2534-1234 ou 99141-1048. Participação, pois não, Maria. Várias perguntas já chegando aqui. Aproveite você também e manda sua dúvida para a doutora, tá? Vamos começar com a da Rose. Ela está mandando aqui uma pergunta para a doutora Lenita. Quando é considerada que a diabetes está descompensada? Boa pergunta. Tá. Então vamos dizer qual que é o nosso objetivo, né? Ok. Então, a gente sabe, e esses valores de corte de normalidade da glicemia são estabelecidos baseado no risco das complicações crônicas, não é? Então, toda pessoa com diabetes que tenha níveis de glicemia acima do que teria uma pessoa não diabética, ela não está bem controlada, né? E aí existem vários graus de descompensação. A glicemia um pouco elevada não vai trazer sintomas, mas uma glicemia quanto mais elevada começa a ter sintomas do diabetes descompensado. Não significa que uma glicemia pouco elevada seja inócua, não vai trazer nenhuma complicação. Só ela não traz sintomas, né? Então, na realidade, eu diria que o diabetes não está bem controlado se ele estiver acima de qualquer meta de objetivo de tratamento. Então, o que é o normal para uma pessoa não diabética? Uma glicemia de jejum de 99. Então, quanto o diabético deveria ter de glicemia de jejum? Uma glicemia por volta disso. E a hemoglobina glicada, que mostra os últimos 3 meses da oscilação da glicemia. As sociedades, algumas recomendam 7%, outras 6,5%. Esse é o objetivo. Acima disso, não está bem controlado. Perfeito. Ao vivo com o programa Piracicaba agora. Olha, muitas perguntas chegando aqui. Você pode fazer pelo WhatsApp, 99141-1048. Mais uma pergunta, né, Maria? Olha que interessante a pergunta da Liliane. Ela diz o seguinte: Maria, queria saber por que não tenho vontade de comer doce em geral. Fico meses sem vontade, mas quando tenho vontade quero comer o mais possível. Será que eu tenho tendência de ser diabética? E ela diz, quando vem a vontade, se comer... Como que é? E quando sem vontade, se comer, passo mal. Entendi. Entendi. Interessante, né? Bate a vontade, ela quer comer. Quando ela come, ela passa mal. Olha só. Olha, a vontade de doce, a predileção pelo doce não está relacionado ao diabetes. Isso não é do diabetes e nem mostra Diabetes não provoca vontade de comer doce. Não, nem dá vontade, nem tira a vontade. Não. Esse é um perfil, assim, bastante relacionado ao padrão feminino, né? Alimentar. As mulheres gostam mais de doce. Verdade. E também... fica um pouco mais exacerbado em situações assim de maior ansiedade, né? Mas não tem relação com o risco de ter diabetes. Na realidade, o risco de ter diabetes, ele é relacionado à hereditariedade, quando tem alguém na família, ao ganho de peso. A obesidade está diretamente ligada com a... A obesidade, sim. Até se diz um termo que se usa, diabesidade, como se fosse a mesma doença, né?
Também, quem tem triglicérides alto tem um risco a mais aí para ter diabetes, quem é hipertenso, quem tem colesterol bom, baixo, as mulheres que já tiveram diabetes gestacional têm um risco altíssimo. Mas não está relacionada a questão da vontade dos doces. Ela pode obedecer um pouquinho à vontade dela, não pode exagerar. Sem engordar, porque se ficar obesa, daí... Aí sim vai ter aí grande risco com o diabetes. Mais perguntas chegando. Diga lá, Maria. Mas pois sim, não. olha, a Cleide está relacionada, né, Cleide, com essa dúvida. Ela acabou de chegar, ligou a TV, viu a doutora, né, Cleide? Boa noite, doutora. Existe pessoa pré-diabética ou não? Eu sou uma formiga, adoro doce. Cleide, tamo junto. Quem é que pode ver um pudim chamando pra você? Vem cá, vem cá, vem cá. Quem resiste a um pudim? Chocolatinho. Né? Ai, meu Deus do céu. Pois é. É assim, ó, pela classificação internacional que é usada para diagnóstico de diabetes, é considerado normalidade até o valor de 99 de glicemia de jejum. Certo. Você chama a pessoa portadora de diabetes a partir da glicemia de 126 em jejum, que deve ser confirmada. Você tem que ter duas medidas. Mas esse intervalo entre 100 e 125 é chamado de pré-diabetes. Mostra que aquela pessoa ela já tem uma alteração no metabolismo do açúcar. O açúcar está começando a subir. Isso já vem associado a um aumento de risco de doenças cardiovasculares. Então, já tem um aumento de risco de infarto, de AVC. Então, quer dizer, não é uma faixa confortável. Às vezes as pessoas dizem, eu não sou diabético, eu sou pré. Esse pré já é bem perigoso. Tá outras situações, já, porque na realidade já está subindo. Já não é mais normal, né? Então, essa faixa de pré-diabetes existe nessa classificação, então ela vai entre 100 e 125 de glicemia de jejum, mas ela não quer dizer que a pessoa ainda não que ainda não tem nada. Ela já tem um risco aumentado cardiovascular. As complicações macrovasculares que a gente chama, que são infarto, AVC, elas já estão com o risco aumentado nessa faixa. Tudo bem. Mais uma pergunta chegando, a população participando, que o assunto é pertinente, né? Falando do diabetes, é muito importante, né? Porque sabe, como a doutora falou, já tem uma previsão aí de grande parte da população, muito mais de 50%, você falou 60%. Não, um aumento do número de casos. Estima-se que 10% da população seja diabética. Né? E uma boa parte, pelo menos metade, sem o diagnóstico. Então a gente tem que ficar atento, por isso a população participa para tirar as dúvidas, né? Diga lá, Maria, pois não. Olha, perguntas muito boas, viu, doutora? Chegando aqui, olha o Júlio também com uma pergunta ótima. Medicamentos com corticoide pode causar diabetes? Pode. Olha só, hein? Pode. Então, a gente sempre sugere que se tiver alguma alternativa ao uso do corticoide, ela deve ser preferida. Correto. Né? Porque dentro das causas de diabetes, o diabetes por droga, o corticoide é uma frequentíssima. E né? você sabe, doutora, você sabe muito bem que tem pessoas que fazem aí o uso indiscriminado, sem receita, às vezes, tá tomando, peguei uma gripe, eu não quero ficar gripado, vou lá, vou tomar um remédio e a base é corticoide. Olha o risco à saúde. Muito, até porque faz um efeito cumulativo, né? Então, cada vez que você usa o corticoide... Não, cada vez que você usa, entra um pouquinho de gordura no fígado, sobe um pouquinho a sua glicemia, altera um pouquinho o seu colesterol. Aí passam os meses, você usa de novo. E aí isso acontece de novo, né? Então coloca o organismo numa condição de resistência insulínica, porque o corticoide, ele tem um efeito de aumentar a deposição de gordura na barriga e diminuir a massa magra, né? Um catabolismo da massa muscular. E isso é altamente diabetogênico. A testosterona também pode aumentar a diabetes ou não? Não está relacionada. A testosterona não é uma droga diabetogênica. Se algum tipo... algum tipo de hormônio também. Você sabe que o próprio corticoide, ele é um hormônio. A gente produz ele numa dose infinitamente menor do que a dose que se usa como anti-inflamatório, né? Mas a gente tem alguns hormônios que ajudam na regulação da glicose no sangue, inclusive para ela não cair muito, como o hormônio de crescimento, por exemplo, a adrenalina. Mas esses hormônios a gente produz em quantidade suficiente, muito pequena.
Sim. Então, você só vai ter uma situação, uma pessoa se tornar diabética por excesso de hormônio de crescimento, por exemplo, se ela se aplicar de uma forma indevida, ou se ela tiver um tumor que produz hormônio de crescimento. Daí ela se torna diabética. Isso não é frequente, são tumores raros, né? Então, e como se aplicar é muito caro, é um hormônio muito caro, então a gente não tem muitos casos de diabetes por situação. O nosso grande número de casos está relacionado à questão da obesidade, é tipo 2 mesmo, diabetes tipo 2. Esses diabetes causados por droga são um outro tipo, né, de diabetes. A pessoa que tem diabetes tipo 2, ela pode... Tem pergunta? Então vamos para a população, tem prioridade. Vamos lá, pois Maria Fernanda está aqui. Boa noite a todos do programa. Boa Meus noite. pais têm diabetes. Eu vou ter inevitavelmente? Boa pergunta. Olha, eu diria que o diabetes tipo 2, ele tem um risco genético de aproximadamente aí 90%. Olha só. É muito. É muito. Então, se ela tem a hereditariedade dos dois lados, os dois pais são, o risco é bastante grande. Posso controlar? Tem como controlar essa diabetes? Então, o que tem é você conseguir postergar o aparecimento através dos hábitos de vida. Então, mantendo um peso saudável, mantendo uma atividade física regular, uma alimentação saudável, evitando o uso de drogas que aumentam a glicemia, você consegue postergar, né? A hereditariedade, ela fala muito alto. O que a gente consegue fazer com que o aparecimento seja numa idade mais à frente, porque a gente consegue daí também postergar as complicações, que são dependentes do tempo de doença. E aí, porque o problema não é ter diabetes, o problema é ter as complicações do diabetes, né? Aí que é o problema, né? Você sabe que o pai da Maria, ele tinha diabetes, e assim, ele zerou a diabetes. Ele zerou acompanhando com uma médica, né? Porque ele era muito regrado, né? Até aos 90, quase 90 anos, né, Maria? Sim. Ele fazia caminhada, fazia o exercício, não comia nada, a comida dele era sempre muito saudável, né? E ele zerou. O último exame que ele fez, a médica falou, você não tem mais diabetes, pode comer o que você quiser. Recebeu alta. Como que você quiser, pode comer o que você quiser. Mais uma participação, Maria? Sim. Pois não, vamos aqui, ó. O Rogério fez várias perguntas, então a doutora vai dar uma resumida. Primeiro, existe 5 tipos de diabetes, é isso, doutor? E ele quer saber se o anti-inflamatório aumenta a diabetes, né? Como a gente falou de medicamentos, e quer saber qual a diferença do tipo 1 e tipo 2. Olha, eu diria que existem mais de 5 tipos, existem mais de 10 tipos. Existem muitos tipos de diabetes, né? Os mais comuns e conhecidos são o tipo 1 e o tipo 2, né? Qual é a diferença entre eles? O diabetes tipo 2 é esse que é o mais comum, né? Que vem com a maturidade, relacionado ao ganho de peso, uma herança aí, histórico de herança familiar. Você tem histórico familiar, aumenta o seu risco. É o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é autoimune. Então, o organismo deixa de reconhecer as células do pâncreas como próprias e começa a produzir anticorpos contra. E aí, essas células morrem e não produzem mais insulina. Então, é um outro mecanismo de aparecimento de diabetes, né? Tem uma predisposição a doenças autoimunes, genética, mas em geral tem um fator que desencadeia essa resposta imunológica. Ele pode, por vezes, acontecer na infância, que são aqueles casos daquelas crianças magrinhas na infância que desenvolvem o diabetes, que só tem como tratar com insulina. Por vezes ele pode aparecer, então, já numa idade um pouquinho mais avançada, na segunda década de vida ou terceira década de vida, é autoimune. Nessa situação ele é um pouquinho mais indolente. Então, ele já não chama mais tipo 1, ele chama LADA, que é o diabetes latente autoimune do adulto. Então, esse é um outro tipo, né? Existe o diabetes MOD, que é um diabetes monogênico. A pessoa herda um gene defeituoso, mas daquele gene que é crucial no metabolismo ali do açúcar. Então, por conta daquele defeitinho, ela desenvolve diabetes. Existe o diabetes
gestacional, que aparece durante a gestação. Existe o diabetes após pancreatite, por exemplo, que é um outro tipo de diabetes. Então, existem mais de 10 tipos. Agora, o tipo 1 e o tipo 2, de fato, são os mais conhecidos. O tipo 2 é o mais frequente e é com o qual a gente se preocupa, porque é o que é vinculado ao estilo de vida. Sim. Né? Inclusive, voltando àquela questão das crianças que você tinha falado Sim. antes, o trabalho com as crianças e a conscientização das crianças é que é uma chave para a gente conseguir melhorar o hábito alimentar e tudo. Porque às vezes as pessoas não têm ideia do que o que elas estão comendo é que está causando, provocando e indo por esse caminho, né? Exatamente. E a criança imita a gente, né? Com certeza. Ela tá no dia de você comprar o brócolis e você tá comendo ali, né? A criança fala, não, quero o que você tá comendo, é óbvio, Claro, né? claro. É para todos. Exatamente. Ó, estamos chegando no final da participação, mas tem mais uma pergunta da população. Diga, Mar. Tem sim, deixa eu agradecer aqui a companhia do Gabriel Neto, do Bike Hotel. Opa, tá lá fala, Gabriel. mandando boa noite, Maria, abraço, Gabriel. Neto, Boa saudade de noite. vocês, parabéns pelo serviço prestado à nossa comunidade. Pergunta, eu consumo excessivamente refrigerantes. Meus exames hoje são todos normais, mas isso pode influenciar uma diabetes futuramente? Boa pergunta, Gabriel. Abraço. Olha, não tem nenhum alimento pontualmente que cause diabetes. É que a pessoa que toma muito refrigerante, às vezes ela come uma comidinha mais gordurosa, tem alguma coisa que influencia. Se ele vier a ganhar peso, com certeza sim, né? O refrigerante não é saudável, a gente não incentiva o consumo. Mas enquanto ele for magro e fizer atividade física, a glicemia se mantém, né? É bom ir controlando do jeito que ele tá fazendo, né? Quando bater na trave, fala, para, Ele sabe que uma hora vai ter que segurar. Corre atrás do né? prejuízo, né? Doutora, vou colocar um caso aqui de uma aluna minha, né, querida, e ela usa aquele aparelho irlandês que injeta direto no pâncreas, usa aquele aparelho lateral. Jovem, tem 22 anos, né? E a gente tá ali conversando, você escutou o aparelho injetar, né? E ela me contou, ela falou, Neto, eu adquiri porque eu tive um trauma muito forte. Quando ela tinha 4 aninhos, o avô faleceu. E foi um choque muito para ela e desenvolveu a diabetes, né? E ela contou isso para mim, ela faz esse controle, toda vez que ela vai almoçar, ela tá ali, tem horário certinho para comer, fura o dedo, faz o controle, tem esse aparelho. Esse tipo de diabetes também é pós-traumático, seria? Desencadeou? Como é que seria isso, doutora? Não, provavelmente o tipo de diabetes que ela tem é diabetes tipo 1 e ela usa para o tratamento a bomba de infusão contínua de insulina. Exato. Né? É um tratamento de ponta, é excelente. Para os portadores de diabetes tipo 1, eu diria que é fantástico e imperativo, porque é um diabetes que tem uma labilidade, né? A glicemia sobe e abaixa muito facilmente. Sim. E aí tem um controle muito mais difícil. Na realidade, a gente não sabe quantificar o grau de estresse no desencadeamento do diabetes, de qualquer tipo de diabetes. Né? Então, de repente, uma pessoa pode desencadear um tipo 2 depois de uma situação estressante. A gente, em situações de estresse, libera muitos hormônios e aí que são hiperglicemiantes. Agora, no caso dela, ela teve um fator precipitante da autoimunidade. Ela deveria ser predisposta à autoimunidade. Ali, houve um gatilho. E houve um gatilho. A gente não tem clareza e a gente, em geral, não consegue pontuar os gatilhos. A gente acredita que possa haver, isso possa acontecer, mas a gente não consegue ainda comprovar que isso ocorra dessa maneira. Mas o diabetes dela é tipo 1. Então, ela tinha essa autoimunidade e teve esse fator desencadeante, algum fator desencadeante. Perfeito. Muito bem. Fala, Maria, pois não. Olha, mais doutora, participações. tá todo mundo Diga. aqui encantado, viu, com a sua participação, todo mundo agradecendo muito aqui, que foi muito esclarecedor, entenderam tudo direitinho.
Você explica muito bem, doutora. Obrigada. Eu vou representar aqui o agradecimento com a mensagem da Cleide, que ela está dizendo, né, muito interessante essa matéria, esse tema, né, doutora? Ela adorou, assim como todo mundo que está assistindo, tenho certeza. Tá, eu agradeço a oportunidade. Realmente, a gente falar de diabetes faz parte do tratamento, faz parte da prevenção. Sim. É muito importante. Essas informações, elas têm que ser divulgadas, ensinadas, porque é uma doença muito prevalente, que compromete muito a qualidade de vida, mas que tem tratamento, a gente consegue tratar, as medicações hoje estão cada vez melhores, a gente tem que lutar para que elas sejam acessíveis, que elas estejam aí disponíveis, para que as pessoas tratem mesmo. E a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, é importante ela ter a consciência de que ela precisa tratar. Às vezes a pessoa tem uma negação, eu não quero ter diabetes. Não, a vida é normal com diabetes. Só que precisa tratar. A vida vai deixar de ser normal se ela tiver uma complicação por falta do tratamento. Então, é muito importante, tem que tratar, tem que se informar a respeito da doença. Tem muita gente que faz algumas restrições desnecessárias, né? Não. Então, é importante, é muito importante tratar. Então, esse espaço, essa possibilidade da gente discutir esse assunto é fundamental. Eu que agradeço a oportunidade. A gente agradece a Unimed, né, por esse quadro tão importante que a gente traz profissionais como a doutora aqui para conversar com você de casa. Então isso é muito importante. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Fica esse recado, né, essa conversa tão importante falando sobre o diabetes e que a gente possa ter uma vida saudável cada vez mais, né? Não tenha dúvida. Piracicaba é maravilhosa, temos alimentos de qualidade, pratique esporte, ser feliz. É, né? Isso aí. Obrigado. É o que precisa. Obrigado, Eu que agradeço. Uma boa noite. Neto, o pessoal participando, você sabe que esse quadro da Unimed Piracicaba é muito bacana, é uma prestação de serviço mesmo, todo mundo adora, né? Olha só, a Lucimara está aqui com a gente, né, Lucimara, assistindo pelo 26.1. Boa noite para todos vocês, estou assistindo. Obrigada pela prestação de serviço e informações. É isso que é o propósito desse quadro, né, Neto? Com toda certeza. Informação de qualidade, com profissionais. Com profissionais de alto gabarito, que entende, que ajuda você de casa. É uma prestação de serviço, é a Unimed Piracicaba, no programa Piracicaba Agora. Além de trazer os profissionais, você ficar conhecendo os profissionais da Unimed, mas sem sombra de dúvida é trazer assuntos pertinentes para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. Não ficar doente, esse é o propósito da Unimed. E o programa Piracicaba Agora entra com esse propósito também, né? Da gente trazer saúde para todos. Muito bem. Falar tem mais alguma coisa, Maria? O Rogério também está aqui agradecendo a doutora pela explicação. Mais uma vez, parabéns pela reportagem sobre a saúde, abordando a diabetes e outras patologias, né? Sim. Prestação de serviço à população. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.